Graça e paz, eu sou a pastora Gersileia, Igreja Metodista em Vila Paulistana, e hoje, mais uma vez, estamos falando aqui no nosso estudo bíblico, nosso pequeno discipulado, sobre a novela Gênesis. Esses dias a gente tem visto uma situação desagradável, principalmente com relação a Terá e seus filhos. Terá desdenha a filha, ele não gosta muito do Naor, que é o mais novo, e ele, vamos dizer assim, deserdou, né? Tirou a herança de Abrão, porque ele vai se casar com uma pessoa que ele não gosta. A única pessoa, pelo jeito que ele tem uma certa afinidade, porque está fazendo um pouco da vontade dele, é Arã. E aí a gente percebe que a situação, o relacionamento ali está meio complicado. E é interessante porque a gente vê que tudo tinha que ser feito como Terá queria. Tudo era do jeito de Terá. Se não entrava na concordância dele, do jeito que ele queria, que ele achava que era o melhor, ele já colocava de lado, já nem olhava e desconsiderava principalmente seus filhos, né? E aí a gente percebe que Arã, no meio dessa história toda, começa a se sentir também poderoso. Eu tô conseguindo, eu achava que eu não ia conseguir, e assim por diante. Mas a mãe dele lembra, você não era assim, você não era assim. E a esposa dele também diz, você disse que não ia mudar, você falou que seria também diferente. E aí a gente começa a perceber uma série de relacionamentos para com o próximo, de uma forma meio esquisita. E eu tô falando da mesma família, tô falando de pai e filhos. Uma falta de humildade muito grande. E a gente percebe que na hora que os miseráveis da cidade, porque estão passando fome, vão pedir comida, ele praticamente rejeita a todos. E é por conta desses miseráveis que ele terá o seu fim, o tal do Arã, o segundo filho de Abrão. Muito bem. E aí eu fiquei pensando, e o Senhor me mostrou, eu estava lendo uma revista antiga da escola dominical, em marcha, né? Fala sobre as leis do metodismo, que o metodismo acredita. E uma das questões falava sobre o próximo. Quem é o nosso próximo? E aí me remeteu essa história da novela. E aí, assim, quem é o próximo? Me lembrei da história lendo a revista de Samaritano. Lembra? O bom samaritano? Numa descida solitária para Jerusalém, ou de Jerusalém, né, que liga Jerusalém a Jericó, cerca de 27 quilômetros, uma estrada perigosa, cheia de assaltantes. Lá tem um homem caído, doente, ferido. Talvez ele tentou até se defender, mas não conseguiu. Vêm judeus e samaritanos, que a gente sabe muito bem que pela história não se davam bem. Tinham um ódio, eles eram irreconciliáveis. E era de longa data esse problema. Aí vem o mercador, que por acaso é samaritano. Ele, com certeza, por ser um mercador, ele devia de ter 2 camelos. Um camelo, ou melhor, desculpa, 2 jumentos. Um jumentinho para talvez trazer as mercadorias dele e o outro jumentinho para carregá-lo, né? E de repente ele para tudo que ele está fazendo, ele pega esse moço, leva para uma pensão, que talvez também, pelo que a gente percebe na história, o dono dessa pensão devia de conhecê-lo muito bem, porque ele fazia comércio por ali. Tanto é que ele deixa 2 denários para poder cuidar do moço que está ali, e depois, se precisasse de mais, ele traria. E o dono da pensão aceita, acolhe a ideia. Lembra da história, vai lembrando da história. Não estou lendo a Bíblia, estou lembrando da história. E aí a gente percebe então que ele não era o sacerdote, ele não era um levita, ele não era um judeu. E cuidou daquele moço. E é interessante a gente perceber que ele passou vinho para poder tirar as feridas e passou óleo para poder tirar a dor. Interessante que antes dele passar, a Bíblia fala e Jesus conta a história que tinha passado por ali um sacerdote e um levita, 2 judeus, 2 homens da lei, inclusive, que conheciam muito bem como tratar as pessoas e que deveriam ser os primeiros a tratar bem as pessoas.
E aí a gente pode imaginar as desculpas que devem ter passado pela cabeça tanto do sacerdote como do levita. Ai, esse caminho é perigoso, eu tenho que sair daqui, eu tenho medo. Ah, estou muito ocupado, eu não posso ficar neste lugar, eu tenho que andar logo. Se eu tocar neste moço que está machucado, eu posso ficar impuro e eu não vou conseguir exercer as minhas funções. Eu não tenho nada aqui, eu estou sem nada nas mãos, como é que eu vou cuidar desse ferimento? Será que já está morto? Se estiver morto, eu não vou nem tocar. Você entende as desculpas que talvez tenham vindo à cabeça deles? E a revista nos lembra disso, e eu lendo a revista, a gente vê isso. É o limite do dever do amor, né? Lá na Cruz de Malta do ano 2000. Até que ponto vai a nossa obrigação? Imagina, o mercador, que era um samaritano, não tinha a obrigação de fazer isso. Mas ele olhou para o próximo, ele olhou para aquele moço que estava ferido, precisando de ajuda. Todos nós temos desculpas para não fazer alguma coisa. Talvez é o que tenha acontecido e esteja acontecendo lá na novela, que a gente vai voltar já já. E aí a gente percebe que o samaritano, ele para, ele olha, ele vê a situação, ele se arrisca e ele ajuda. E ainda mais, ele providencia para que não faltasse nada àquele moço que estava doente. Olha que interessante. O próximo era um estrangeiro, era uma pessoa que era até contrário ao que eu já tinha ouvido falar da minha cultura. E o próximo do menino que estava ferido era alguém que era samaritano, que também não era da cultura dele. Talvez ele nem estivesse conhecendo, nem estivesse sabendo quem era. E aí a gente pergunta, quem precisa hoje da minha ajuda? Quem é o meu próximo hoje? Jesus fala, vai, depois que ele conta essa história, e age da mesma maneira, faz do mesmo jeito. Ajudar o próximo envolve riscos, dá trabalho, vai tempo, você tem que perder um tempão para ajudar ou ganhar tempo, não sei como é que você pode pensar nisso. Você tem que ser generoso, sensível, para perceber que o outro também tem necessidades. E hoje em dia a gente pode imaginar que não tem só uma ferida física, muitas vezes. As pessoas têm opressão, solidão, maus tratos físicos, morais e emocionais. Então são feridas que vão além do físico. Vai na mente, vai na emoção, vai na moral das pessoas. Em casa, no trabalho, na sociedade, no dia a dia, não sei. Tem gente que foi rejeitado, que nem aconteceu na história. Agora eu volto para a história de Abrão, de Terá. Às vezes alguém foi rejeitado pelo pai. Terá rejeitou Abrão e a Sarai. Depois agora ele perdoa Sarai, mas ele deixa Abrão sem a herança. Também não liga para o Naor, que é o filho caçula, que é o filho, vamos dizer assim, bastardo, né? Vamos dizer assim, mais longe, mais distanciado. Que tristeza os relacionamentos que a gente vê na novela. A Mate, a Arã, a esposa nova, né? Nath. E aí a gente percebe que o próximo, no que a novela está mostrando, é a minha casa. Quem é o próximo que está perto de mim? É meu pai, é minha mãe, é meu irmão, minha irmã, é meu filho, é minha filha, é meu avô, é minha avó, meu tio, minha tia. Tá entendendo o que o Senhor quer mostrar para nós com essa novela? E hoje o Senhor nos chama a prestar atenção nos nossos relacionamentos em casa. Olha para o nosso próximo, que está aí do seu lado. O que ele está precisando? O que está faltando para ele? Qual é a dor que ele está sentindo? É física? É mental? É emocional? É moral? Sabe, tem gente que se acha porque conseguiu uma proeza, conseguiu ganhar alguma coisa, e aí quer passar por cima de todos. Tem gente que está passando fome. E hoje em dia a gente tem visto isso. Na nossa própria família. Irmão, meu tio, meu primo, meu amigo, próximo de mim. Olhar para o outro é importante. E é o que Terá não está fazendo. Ele só olha para aquilo que interessa para ele. Ele só vê aquilo que é interessante para ele.
Eu quero continuar tendo o meu status. E por causa disso, eu não quero saber dos outros. E aí a gente percebe que hoje nós temos o Senhor Jesus, que nos ensina a amar ao próximo como a nós mesmos. O que eu não quero para mim, eu não quero para o próximo. Olhar para o outro é importante. E essa é a mensagem da novela que a gente pegou hoje, que o Senhor nos mostrou, que o Espírito nos trouxe hoje para falar. Mostrar que Jesus veio para mim, para você e para todos. E todos estão próximos a mim e precisam desse Jesus também. Hoje o convite continua sendo: vamos jejuar, vamos orar, vamos clamar, pensando no próximo também. Não é porque na minha casa ninguém está doente, graças a Deus ninguém está doente, eu não fiquei sem salário, eu continuo trabalhando, eu tenho que comer, que o resto não me importa. Importa. A gente tem tantos movimentos hoje para ajudar as pessoas que estão com fome. Na nossa igreja, um dízimo para ajudar as pessoas que estão passando necessidade. Nós, hoje, conhecemos um Deus que mandou Jesus, que nos ensinou a amar o próximo. E amar os nossos relacionamentos na nossa casa. A nossa casa hoje, ainda mais agora nesses dias que estamos de novo meio que confinados, meio que fechados, sem poder sair, o próximo está na minha casa, é minha família. Pais, não façam como Terá. Porque um filho é melhor do que o outro, minha mãe sempre disse que todos são iguais. E meu pai sempre falou que ama todos igualmente. Filhos, se estão se sentindo tristes, sozinhos, abandonados, olhem para Jesus. E o Senhor abençoe este relacionamento. Estamos próximos uns dos outros. Há necessidade uns dos outros. E o convite é esse. Para que a gente pense neste momento de jejum, de oração que a gente está vivendo, que a gente está clamando, um pensando no outro. Não sou eu, mas nós. Não é o que Deus deu para mim, mas é o que Deus deu para mim para eu dividir com todos. Isso é importante a gente pensar hoje. A gente perceber que existe alguém que está precisando de alguma coisa. E às vezes é dentro da minha casa. Às vezes é dentro da nossa casa que está sendo preciso, que está sendo a necessidade. E a gente às vezes é um abraço, é um carinho, é uma palavra, é ser paz para aqueles que estão perto de você, é orar junto, é ler a Bíblia junto, é conversar, um diálogo, sem briga, sem discussão, sem eu tenho a verdade, eu tenho a razão. Não, não faça como Terá, né? Procure buscar a unidade da sua família. Você que é pai, você que é mãe, você que é o irmão mais velho, você que conhece a palavra, tenta juntar todos e mostrar o amor de Deus nesses tempos difíceis que estamos vivendo. É isso e para isso que o Senhor nos chamou. E foi isso que o Senhor nos deu. A entendimento destas semanas que estão passando com respeito à novela Gênesis. Tem sido dias difíceis. Nada fácil. E aí a gente percebe que na sequência da novela, Arã vai morrer. E a gente já viu mais ou menos algumas coisas aí, algumas cenas de que a morte virá para ele. Por causa da negação da comida, os próprios mendigos, né, mendicantes ali, eles vão ser violentos com ele. E agora? A história vai ter uma outra sequência. Um novo rumo. E qual é a história que você quer para a sua vida? O que você está buscando para a sua casa, para a sua família? Meu irmão e minha irmã, é tempo de perdão, é tempo de amor, é tempo de restauração. Não tenha a sua casa como Terá. Dividida, cada um com uma necessidade e ninguém se entendendo. Busque a unidade que há no Senhor, a presença de Jesus na sua casa. E quando Jesus está presente na sua casa, tudo vai bem, não importa a circunstância. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, te restaure, em nome de Jesus.
Deus abençoa os relacionamentos, abençoa os nossos próximos, que às vezes a gente nem lembra, são da mesma família. Senhor, abençoa a nossa casa. Senhor, que o relacionamento dentro de casa seja restaurado para a honra e glória do teu nome. Que haja amor, que haja perdão, que haja renovação de vida, vida contigo, para juntos caminharmos de fé e vitória. Com todas as dificuldades, nós clamamos por todos os irmãos, por todos os nossos próximos que amamos, e o que nós queremos para nós também desejamos a cada vida, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo te abençoe, te fortaleça, te faça abrir os olhos para você ver o seu próximo, amar o seu próximo, cuidar do seu próximo, e que o Senhor te renove a fé, te encha da sua graça e da sua maravilhosa paz, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Uma boa noite. Que o Senhor te abençoe e a gente se vê semana que vem. Tchau!